Neemias capítulo 1, abra lá, livro de Neemias, capítulo 1, eu vou ler todo o capítulo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, e louvor por este momento. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja nos revelada e a tua instrução nos seja dada. Que o teu nome seja exaltado, Senhor, em cada palavra. Que o teu poder seja derramado, o teu espírito sobre cada coração, e que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então nós começamos falando no domingo sobre missão, visão e valores. Que todo aquele que deseja chegar a algum lugar, ele precisa ter uma visão. Que se eu e você não tivermos uma visão, nós não chegaremos a lugar algum. E se por um acaso você está seguindo alguém que não tem uma visão, você provavelmente cairá num buraco. Jesus disse: poderão dois cegos um guiar o outro, não cairão dois no buraco? Então visão é determinante para podermos chegar, para podermos viver, para podermos construir algo. E visão nada mais é do que o destino, nada mais é do que o objetivo, aquilo que eu almejo para o futuro. Falamos muito sobre isso no domingo. Falamos sobre missão, que é o que eu faço todo dia para chegar ao lugar da visão. Missão são os passos que eu dou diariamente. E falamos de valores, que são os critérios, as normas, os princípios, as crenças, aquilo que eu acho importante para no dia a dia, caminhando na missão como uma igreja, como alguém missionário nessa terra, poder chegar firme, estável, no local da visão que o Senhor assim nos deu. Visão é a promessa do Senhor. Então é muito importante termos a visão, a missão e os valores.
Por exemplo, se você tem uma chamada, uma visão ministerial, do Senhor te levar a lugares ministeriais, você viver debaixo da graça do Senhor, vivendo uma vida de ação ministerial, de crescimento ministerial, talvez como um grande pastor, um grande missionário, alguém que servirá a igreja do Senhor. Esta é a tua visão. A tua missão diária é relacionar-se com o Senhor. A tua missão diária é buscar todos os dias uma intimidade com Deus, de dedicar o teu coração, como Jesus disse, até o ponto de negar-se. Paulo falou, negar-se a si mesmo, para viver esse chamado do Senhor. Os teus valores é a palavra do Senhor, é a obediência àquilo que o Senhor tem estabelecido. Se você tem uma visão de formar uma família, glória a Deus, família é projeto do Senhor. Se você tem essa visão de ter uma família abençoada, a tua missão diária é encontrar. A tua missão diária é sair, é reconhecer. Talvez o grande amor da sua vida não é caçar. Tem irmão que acha que a missão é de caça. E aí sai babando, voraz, feroz, parece um lobo. Não, é de reconhecimento. O amor nos encontra. E os valores é a palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Deixe pronta a sua lavoura, termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto e depois constitua a família. A palavra do Senhor está falando do quê? De criar um ambiente harmonioso, favorável para que a sua família tenha uma vida abençoada. Às vezes a gente troca os princípios e por isso a gente sofre muito, a gente começa atravessado. Se você tem uma chamada para crescer, para prosperar, para ser um grande empresário, empreendedor, alguém de sucesso, de trabalho na sua vida, se essa é a tua visão, chegar a algum lugar alto, a tua missão é ser generoso. A tua missão é abençoar pessoas, porque os valores da palavra do Senhor diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Toda pessoa próspera, ela é generosa. A sua missão diária não é voltada para o amor ao dinheiro, a sua missão diária, toda pessoa de sucesso profissional, ela não trabalha por dinheiro, ela trabalha por propósito. E aquilo que ela tem, ela reparte, e ela repartindo, o Senhor dá, porque a Bíblia diz que Ele é aquele que supre de semente ao que semeia, e multiplica a sementeira, e nos enriquece de todas as formas, porque Ele é fiel. Então são valores, visão, missão e valores que nós temos. E aí eu falei que como igreja nós temos a visão de nos encontrar com o Senhor, de que a visão da igreja é a ressurreição, é a volta do Senhor Jesus. Porque se isso não for a nossa visão, a nossa fé é vã. Se nós não esperarmos por isso, se nós não tivermos essa visão, nós não conseguiremos suportar os dias que virão. Porque Jesus disse, os dias são maus. Jesus falou que o aumento da maldade esfriaria o amor de muitos, de que nós viríamos coisas terríveis na terra, mas o que nos sustentaria? A visão. O que Ele disse? Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam as vossas cabeças, ou seja, olha para o alvo, porque a vossa redenção se aproxima. A igreja precisa crer nisso, ter isso dentro do seu coração. Agora nós vencemos uma eleição, houve uma eleição no Brasil, 80% do povo votou, aqui em Itajaí, talvez foi a cidade do estado que mais votou no Jair Bolsonaro. Entendemos sim que ele é alguém que o Senhor separou para vivermos um novo tempo, mas não se engane, meu irmão, dias ruins virão pela frente, dias problemáticos virão pela frente. Vai começar um governo pegando um país dividido, um país cheio de crise, problemas seríssimos, uma reforma previdenciária para ser feita e tem que fazer, senão vai quebrar a previdência do país. Dias complicados virão pela frente, e aqueles fanáticos vão se desiludir, pode acreditar.
Agora, se você erguer os seus olhos para cima, você verá que a tua dependência não está em homem, a tua dependência continua no Senhor, aquele que muda as circunstâncias, aquele que na tua vida protege. Então coloca o teu coração no Senhor, essa é a tua visão como igreja. Os homens sempre nos decepcionarão. O Senhor está derrubando um principado de corrupção, glória a Deus, os dias vão começar a brilhar, a caminhada do justo é como a luz da aurora, mas ainda não se tornou o dia perfeito. O dia perfeito é quando o sol da justiça se manifestar, trazendo cura sobre as suas asas. É a nossa visão. Cristo é a âncora da nossa alma, a razão da nossa esperança. Agora, enquanto isso, a igreja tem missão, a igreja é missionária, a igreja tem uma visão, mas visão não é para cruzar o braço, visão é para trazer esperança, mas a missão da igreja nesses últimos dias, por isso a palavra profética, nesses últimos dias, a missão da igreja é evangelizar, é pregar o evangelho, foi a última palavra que Jesus deu. É defender o evangelho. Paulo disse aos Filipenses: eu estou aqui preso em defesa do evangelho. Não é se defender do evangelho, é defender o evangelho, defender aquilo que o Senhor está fazendo dentro da tua vida, através do escudo. Por que a palavra do Senhor diz que é com o escudo da fé? É a defesa contra as setas inflamadas, contra os dias maus, contra as dificuldades que virão, contra tudo aquilo que falarem contra você, contra os maus pensamentos, contra até mesmo uma autodefesa, porque muitas vezes o maior inimigo somos nós, duvidando de promessas, mas a palavra do Senhor diz: defenda o evangelho com o escudo da fé. E o que é a fé? É a visão, novamente. É a firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê com os olhos físicos, mas se vê pelos olhos da fé. Defesa do evangelho, sustentar a causa do evangelho é outra parte da missão da igreja. Paulo ensinou que a nossa forte disposição em realizar deve ser igualada com o zelo em concluir. Nesses últimos dias, como igreja, nós temos que nos posicionar nesse ponto. Não basta apenas se emocionar, não basta apenas se alegrar. Às vezes um culto poderoso, às vezes um momento, uma igreja almática, imediatista, que se alegra, e a forte disposição é de realizar. Eu vou sair daqui hoje, eu vou fazer, eu vou sair daqui hoje, eu vou realizar, eu vou sair daqui hoje, eu vou começar, amanhã, enfim, a gente está sempre na forte disposição em realizar, mas não termina porque o zelo em concluir não está igual. E o Senhor está dizendo assim: eu vim para te equilibrar. Essa forte disposição em realizar é boa, mas ela deve ser igualada pelo zelo em concluir, ou seja, comecem e terminem. Façam um voto e vão até o fim. Decida não perder a tua casa e seja zeloso nisso. Decida começar a um novo negócio, um novo empreendimento, e essa forte disposição em realizar seja igualada com o zelo em concluir. O Senhor não nos abandona na sua obra. A Bíblia diz que Ele começou uma boa obra e haverá de completá-la até o dia. Ele não abandona a sua obra. Não abandone aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. O que Jesus falou? Aquele que pega a mão no arado e olha para trás não é digno. O arado, quando a gente pega com vontade, com forte disposição. Isso é no ministério, isso é na vida, isso é em várias situações. O nosso grande problema não é falta de capacidade de realizar algo. Nós temos essa capacidade. Talvez o nosso maior problema é que a gente quer viver de motivação. E aí no dia que não está muito motivado, não faz. No dia que não está muito disposto, não faz. Nesses dias, sabe o que a gente tem que ter? Zelo. Sabe o que é zelar? Zeladoria. É cuidar. Com dedicação. O que Jesus falou? O zelo pela tua casa me consumirá. Me consome. Zelo. Nós somos zeladores daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós somos zeladores dessa visão. Nós somos zeladores dessa inspiração do Espírito. O que Jesus disse? Vigiem. O que é vigiar? Zelar. Vigiem e orem, porque o Espírito está pronto.
O espírito não precisa de reencarnação, o espírito não precisa de nada disso, o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Tem dia que não está legal, tem dia que não está bem, só que esse zelo vai te fazer concluir. Daqui a pouco você vai dizer assim, ó, valeu a pena, combati o bom combate. É no zelo. Então, se o Senhor tem colocado alguma coisa no teu coração, seja zeloso, seja zelosa, acredite que isto vai dar certo, você vai chegar a esse lugar da visão, e a missão é essa, é igualar aquela forte disposição lá do início, meu irmão, porque quando o Senhor nos dá a visão, a gente se empolga, a gente se alegra, mas aí tem toda a caminhada, aquela forte disposição do início, ela vai acabar. Nós não vamos viver de emoção, nós vamos viver de razão, culto racional. A emoção ela vem para inspirar no momento, às vezes para nos dar aquele chacoalhada, às vezes para encher o nosso coração de alegria. É igual o crente que vive de emoção dentro da igreja, ele quando não sente arrepio, ele acha que o Senhor não está. E aí ele vive desanimado, porque ele viveu uma descarga de energia, como o Pentecoste, o Espírito desceu e foram todos cheios, e aconteceu, e glória a Deus. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que não era todo o tempo, eram em momentos esporádicos, e o Senhor faz isso. Tem vezes que a gente precisa de uma injeção de ânimo, e o Senhor dá aquela, só que eu não vivo por isso, eu tenho que viver pelo zelo em concluir aquilo que Ele me deu nas mãos, naquele dia da emoção. O dia da emoção foi maravilhoso, é igual criança quando recebe um presente, mas se ela não zelar, ela vai perder o presente, ela vai estragar o presente. Ela não pega todo dia o presente com aquela emoção do dia que abriu o pacotão, mas ela se diverte, ela brinca, ela zela, enquanto mais ela zela, mais tempo ela terá aquilo, e assim a vida. Que o Senhor levante essa igreja equilibrada, o Senhor está alinhando essa igreja equilibrada para os últimos dias. Essa igreja que vai se posicionar, que vai ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para essa preparação, para este dia do encontro. Qual foi a diferença entre a igreja prudente e a igreja insensata? A falta de zelo. Foi essa a diferença. Todas dormiram, à meia-noite se ouve o grito, o noivo vem, todas se levantaram, só que uma não prestou atenção em zelar pela candeia, pelo óleo, e faltou óleo, precisou ir buscar. Então o Senhor está dizendo para nós, zele, o que eu estou fazendo no Brasil, o que eu estou fazendo nos próximos dias, o que eu vou realizar nos próximos dias, é algo grandioso. Zele por aquilo que eu estou colocando nas suas mãos, é o que o Senhor está nos ensinando. O investir, aquilo que eu acredito eu invisto, aquilo que eu acredito eu me relaciono, aquilo que eu acredito eu me comprometo. Por isso faz parte da igreja, da responsabilidade da igreja, sustentar a causa do Evangelho, estar disposto, e isto é com habilidade, isso é com recurso, isto é com dedicação, o sustentar a causa do Evangelho. Falei sobre nós não nos corrompermos. O que o Senhor está derrubando nesses últimos dias? Um principado de corrupção. E a palavra do Senhor nos diz em Pedro que começa conosco, começa com a igreja. O bispo Floric sempre prega isso, dizendo assim, eu já ouvi ele falar muitas vezes, essa limpeza que o Brasil está passando, vai começar dentro da igreja. Porque se começa conosco, o Senhor começa por dentro de casa, a limpeza começa dentro de nós. E a palavra do Senhor nos ensina a nós não nos corrompermos com este mundo. O que é corrupção? A corrupção é destruir os valores, é se afastar daquilo que você acredita, é sair fora do propósito do Senhor para a sua vida. E o Senhor está dizendo, eu sou um Senhor que reconcilio, que faço novas todas as coisas, que levanto aquele que está caído, que dou uma segunda, uma terceira, uma quarta, todos os dias a misericórdia do Senhor nos alcança.
Mas eu quero que vocês amadureçam, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês aprendam a zelar e não se corromper com esse mundo. A verdadeira religião que eu aceito como pura e imaculada é esta, é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas necessidades e não se deixar corromper por este mundo. Não deixar o mundo nos corromper, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está em ficar no centro da sua vontade, alinhados com Ele, sem nos deixar corromper por este mundo. Procure nos próximos dias se alinhar com o propósito do Senhor para a sua vida. Se você tem uma visão do Senhor, coloca a tua esperança nela. Olha para ela. O Senhor vai andar com você, vai caminhar com você, vai proteger você. Jesus é o caminho. Não foi isso que Ele disse? Eu sou o caminho. Caminho é para caminhar, meu irmão. Não é para ficar à beira do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Vocês precisam andar nele. Andem nesse caminho. Porque nesse caminho vocês vão chegar à verdade. Nesse caminho vocês terão a vida e a vida abundante. O Brasil nos próximos dias vai ser transformado numa outra nação, meu irmão. Nós seremos transformados numa outra nação. Haverá embates, haverá aflições, haverá guerras. É obrigado a haver tudo isso. Isso faz parte do processo. Nós vamos ver aqui, eu vou falar no texto. Mas a igreja já entra nessa batalha mais do que vencedora. E com uma missão importantíssima. A missão de reconciliar. Você reparou que o país está dividido? Nós estamos comemorando, mas nós não podemos esquecer que o país está dividido. Quem vai reconciliar esse país? A igreja. Porque Deus em Cristo estava nos reconciliando consigo, não levando em consideração os nossos pecados passados, e nos deu a mensagem da reconciliação. A igreja de verdade nos próximos dias não vai ficar dividindo, vai reconciliar. Esta é uma palavra do Senhor para nossas vidas. Nós seremos aqueles que vamos reconciliar, que vamos juntar. O Senhor orou para que nós nos tornássemos um, assim como Ele e o Pai são um. Nas nossas diferenças políticas, ideológicas, nas nossas diferenças culturais, nas nossas diferenças econômicas, nós como igreja temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, a mensagem da reconciliação. Foi nos dado o ministério da reconciliação. Conseguiremos com todos? Não, mas no que depender de nós, tentaremos. É isso que o Senhor quer. Você vai conseguir? Não. Outro dia eu gravei um vídeo falando de reconciliação, embaixo os crentes tudo brigando. Não entenderam o vídeo. E brigando. Porque se tu fosse de crente, tu não votava em tal. Porque crente de verdade não vota nesse, não vota naquele. Falta de leitura bíblica. Jesus chamou Mateus. Quem era Mateus? Publicano. Quem eram os publicanos? O partido da propina do tempo de Israel de Cristo. Os corruptos. José de Arimateia, membro do Sinédrio, um senador. Pedro e João, chamados de Boanerges, filhos do trovão, os caras da confusão. Todos em Cristo se equilibraram. Jesus não chama perfeitos, Ele aperfeiçoa imperfeitos. E é isso que como igreja nós precisamos entender. Tem joio, tem demoniado, tem gente ruim? Tem. Só que talvez muitos daqueles que nós estamos condenando, eles apenas não têm o nível de revelação que nós já temos. E se eles chegarem em Cristo, eles serão equilibrados. E para chegar em Cristo é a igreja que prega o Evangelho. Então como igreja a minha mensagem da reconciliação, é da pacificação, é apaziguar, é jogar água nessa fogueira e não gasolina. Nos próximos dias essa é a nossa responsabilidade, se nós quisermos obedecer
aquilo que o Senhor está nos ensinando, nos determinando para esses dias, nós seremos essa igreja pacificadora, e o país vai crescer, o país vai prosperar, o país será abençoado, a nação vai mudar. Aqueles que agora estão torcendo para dar errado, que estão ainda não sabendo de nada, aqueles que fizeram a sua vida em cima de uma casa movida na areia, caiu a casa deles, mas eles vão aprender que a rocha é Cristo, e em Cristo Ele faz novas todas as coisas, e se Ele nos libertar, seremos livres, e nele viveremos uma vida abundante. E a igreja precisa pregar isso. A igreja precisa falar isso. É a nossa oportunidade agora, pregar o evangelho. Eu li o livro de Neemias, porque Neemias, ele é aqui para nós a analogia da igreja. Ele é aquele que, quando ouviu falar de tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, esses dias de Jerusalém, de Judá, eram semelhantes aos dias que nós estamos vivendo. Dias que a nação está de joelhos, dias que a nação está corrompida, dias de trevas, dias problemáticos que nós enfrentamos até aqui. E a Bíblia diz que quando Neemias ficou sabendo disso, ele estava no palácio, ele estava com o rei, ele estava se relacionando, ele estava bem, ele era copeiro, ele era serviçal, ele servia o rei, assim como a igreja faz. Mas ao ficar sabendo da realidade do seu país, do seu povo, ele foi tomado por um desejo de orar, de jejuar, de se quebrantar, de se derramar, de se arrepender em nome dele e em nome do seu povo. E ele reconheceu o seu pecado, reconheceu o pecado do povo, reconheceu o texto que nós lemos, diz: e nós nos corrompemos. É exatamente isso que nós como igreja estamos fazendo. E é por causa disso que o Senhor está mudando a história da nossa nação. Tudo começou, meu irmão, com um despertamento da igreja. A igreja começou a perceber e começaram a se levantar homens e mulheres, orando pela nossa nação, intercedendo pela nossa nação, chorando pela nossa nação, clamando pela nossa nação. Se você já é cristão há um certo tempo, se você já caminha aí na igreja, talvez uns 4, 5 anos, você está ouvindo diligentemente, aqui e onde houver uma igreja de Cristo, nós orando diligentemente: Senhor, restaura a nossa nação, muda a história da nossa nação, tem misericórdia da nossa nação. E o Senhor ouviu a voz do seu povo nessa nação. E aí Neemias, ele teve uma visão do Senhor. Ele teve um direcionamento do Senhor. Voltando a falar um pouquinho de visão, às vezes a gente fala de visão e as pessoas não entendem, dizem: mas o que é uma visão? O que será? Qual é a visão que eu tenho? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual é o destino que o Senhor tem para mim? Quando você lê Bíblia, você começa a perceber que em muitos casos, Moisés foi assim, Neemias foi assim, grandes homens e mulheres levantados por Deus, receberam a visão do Senhor para a sua vida a partir de um incômodo muito grande, a partir de uma indignação, de uma insatisfação. Você quer um sinal de uma visão do Senhor para a sua vida? O que te incomoda? O que desperta em você muitas vezes uma indignação, às vezes até uma ira, algo que você não se conforma com isso? Coisas que a gente olha e não nos conformamos, não nos agrada, nos dá uma vontade de resolver, mas nós não sabemos como resolver. Aquilo que te incomoda provavelmente deve ser a visão do Senhor para a sua vida. Porque nós como igreja, nessa terra, nós somos chamados para solucionarmos problemas, e não para causar problemas. O Senhor olhou para a terra e viu um grande problema, e Ele disse: haja luz. E Ele começou a solucionar os problemas da terra.
E quando Ele criou o homem, Ele colocou no homem do seu espírito, solucionador de problemas. E essa capacidade nos é dada, quando nós queremos, nós conseguimos resolver problemas. Neemias olhou e viu um grande problema, e aquilo começou ali trazer uma indignação. A Bíblia diz que ele chorou, que ele jejuou, que ele clamou, porque ele não se conformava com aquela situação do seu povo. Hoje eu estava vendo que Israel, o embaixador de Israel no Brasil, ele propôs para o novo governo desenvolver o sistema de dessalinização da água do mar no Nordeste. Israel é o país que tem a maior tecnologia nisso. Um país que enfrentou uma crise de água a mais grave dos últimos 900 anos. E na crise, no grande problema que eles enfrentaram, eles desenvolveram a tecnologia da dessalinização. E hoje o país inteiro é abastecido pela água do mar, que é 97%. Você sabia que só 3% da água do mundo é potável? 97% está nos mares, é água salgada. E eles começaram a olhar para aquilo, um país seco, um país tomado por mar em volta, e disseram: nós temos que resolver esse problema. E parece que Deus tem alguma coisa com eles, eu não entendo direito, mas parece que tem. E aí deu a tecnologia. E Israel hoje produz tanta água potável tirada do mar, que sobra água, e ele está dando água para os vizinhos, que são seus inimigos. O que Paulo disse em Romanos 12? Se o teu inimigo tiver sede, e aí você quer enriquecer, esperando o Senhor dar dinheiro para te vingar do teu inimigo, é isso? Por que o Senhor abençoa essa nação? Porque essa nação tem uma visão, essa nação tem uma missão na terra, e essa nação não corrompe os valores, que são os nossos também. E agora eles vão nos dar, meu irmão, o Nordeste será transformado, aguarde e você vai ver. Abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. E essa tecnologia poderosíssima vai chegar lá, e a água potável vai chegar lá, e onde chega a água, chega a vida. Agora tudo isso nasceu de onde? De um problema, de uma indignação. Como é que nós vamos morrer de sede agora? Não. Então talvez, isso que está te incomodando, o Senhor quer te dar a revelação de como é que você vai sair desse problema. E esse problema vai transformar você numa autoridade para resolver problemas semelhantes de outros. Porque é o testemunho que gera autoridade. A igreja está clamando por autoridade do Espírito, o direito legal de representação do nome de Jesus na terra. Só que Jesus falou assim: vocês serão herdeiros e co-herdeiros se de fato passarem pelos seus sofrimentos, para que também participem da sua glória. Mas não fiquem tristes não, considero pois que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nós será revelada. O que são esses sofrimentos? É o momento onde a gente para refletir, e o Senhor nos dá uma inspiração para resolver. E uma vez que a gente consegue resolver, nós nos tornamos autoridade nessa situação. Você pode ver dentro da igreja, pessoas são usadas em determinadas áreas, e são usadas nas áreas onde o Senhor as libertou. São usadas nas áreas onde o Senhor curou. Se dom de milagre, dom de cura, foi curado. A gente vê muito isso. Porque você não tem apenas a fé num Deus que pode, mas você também tem a autoridade, porque você foi um instrumento, você foi um campo onde o Senhor trabalhou. Isso te dá autoridade. Então talvez esse problema que você está vivendo, você está murmurando, e o Senhor está querendo te dar autoridade. Você está reclamando, achando que vai se acabar, e o Senhor está rindo de você. Dizendo: para de murmurar, ora que eu vou te dar peça e vos será dado. Eu vou te dar autoridade. Jesus falou: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos, falem de mim,
E esses sinais acompanharão quem? Os que crerem em meu nome, o nome dele, a autoridade dele. Problemas que nós estamos enfrentando, o Senhor está nos dando capacidade de resolvê-los. O Senhor vai nos dar uma ideia, o Senhor vai nos dar um saber, o Senhor vai nos dar uma instrução, o Senhor vai nos dar uma capacidade, o Senhor vai nos dar uma habilidade, o Senhor vai nos dar um discernimento. Creia nisso. Tira os teus olhos da murmuração e coloca os teus olhos na adoração. Desfoca da murmuração e foca na visão. Em nome de Jesus. Neemias então foi e pediu ao rei, e contou com o favor do rei. Peça porque você tem o favor do rei sobre a sua vida. Peça porque o rei te ama. Peça porque o rei te conhece. Peça porque o rei te abençoará. A Bíblia diz que Neemias estava tremendo de medo. E às vezes é assim que a gente está. A gente acha que Deus está irado conosco, que Deus vai se vingar de nós, que Deus... Não, o Senhor de amor, de graça, de redenção, de perdão, está aqui nesta noite para dar para você aquilo que você pedir. Peça. É um problema que você está enfrentando? Peça. O rei disse a ele: pede-me, o que você quer? E a Bíblia diz que ele foi orar. Então eu orei ao Senhor. E orando ao Senhor, ele pediu: eu quero cuidar, quero mudar a história da minha nação, quero mudar a história do meu povo. Não dá mais para ver o sofrimento que o meu povo está passando. Eu estava vendo um testemunho do Magno Malta, senador Magno Malta, que é um irmão na fé. Se você procurar na internet, você vai ver o depoimento, a fala dele no Senado, nessa semana. Ele contou o testemunho de como tudo começou. Ele disse que em 2013, a gente acha que Deus é Deus de imediatismo, Deus é Deus de processo. Olha como as coisas começam. Em 2013 ele estava numa discussão no Senado, no Congresso Nacional, numa audiência pública no Congresso Nacional, porque estavam implantando o tal do kit gay nas escolas. A ideologia de gênero, aquela confusão que ia destruir as nossas crianças. E ele estava nessa audiência pública e eles sendo vencidos por aquilo, e ele estava indignado, e ele estava esbravejando, sem saber o que fazer. De repente ele recebeu um toque nas costas. Alguém lhe tocou assim, lhe puxou. Quando essa pessoa lhe tocou, lhe puxou, ele olhou para trás, era o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro olhou para ele e falou assim: alguém precisa fazer alguma coisa por essa nação. Se tu não for candidato, eu vou ser, mas alguém precisa fazer alguma coisa por essa nação. As nossas crianças não podem ser destruídas. E aí ele disse que, quando ele ouviu isso, ele disse: tu só pode estar maluco, tu é do baixo clero. Ninguém, nem projeto consegue aprovar, porque ninguém vota. Eu tenho uma certa visibilidade já, mas a imprensa me bate todo dia. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Quem é que vai nos apoiar? Aí sabe o que ele disse? Daquele dia em diante, 2 vezes por semana eles se uniam no gabinete do Magno Malta para orar. E assim eles vieram fazendo. E quem duvida que foi o Senhor que fez tudo o que fez nessa nação? Olha o poder da oração. Olha o poder de você crer na visão que o Senhor te deu, ainda que seja loucura para os outros, para todo mundo. E outra coisa, se prepare, porque quando o Senhor te der uma visão, você terá forte oposição. Quando Neemias recebeu a visão, recebeu a provisão e partiu em direção de Jerusalém, de Israel, de Judá, a Bíblia diz que Sambalate, Tobias e Gesem, que eram autoridades, que eram pessoas que estavam governando aquele povo, se levantaram violentamente contra eles, começaram a acusar eles, começaram a denigrir eles, começaram a ameaçar eles, correram risco de morte.
Nós enfrentaremos oposição. Como é que você vence a oposição? Como é que você vence a calúnia? Como é que você vence as afrontas? Como é que você vence aquilo que está tentando denegrir todo o projeto de Deus na sua vida? Vou te dizer como é que você vence. Trabalhando focado na visão. Sabe qual é o problema da igreja? Às vezes a igreja quer parar, descer para bater boca, para se justificar, para dizer que Deus está com ela, para ficar perdendo tempo. Sabe como é que Neemias venceu toda a oposição? Focado na visão. Ele tinha uma visão: reconstruir os muros de Jerusalém. E quanto mais ameaçavam, enviaram 5 vezes ameaças. Um falso profeta foi enviado. Sabe o que ele dizia? Eu estou fazendo uma obra muito grande, não tenho tempo para descer. Ou você se convence da visão que o Senhor te deu, ou você vai viver a vida toda paralisado. Ou confia ou não confia. Ou crê no Senhor e vai, ou você vai sofrer sempre por causa da dificuldade, da instabilidade. O que Tiago disse? Aquele que duvida é inconstante em tudo que faz. Creia de uma vez por todas que o Senhor é com você, com a sua casa, com a sua vida, com tudo aquilo que você está fazendo, confiando no Senhor. Aquilo que você começou, você concluirá. Agora creia nessa visão e não dá bola para a oposição. Jesus era chamado de Beelzebu, e ele disse: se chamaram a mim, imagina vocês. Os últimos dias, esse último tempo, esse último momento onde o Senhor está alinhando a sua igreja para viver esse tempo profético, a igreja vai ter que deixar de ser menina, criancinha, ela vai ter que dar uma amadurecida. Criancinha está chorando com qualquer coisa, está parando por qualquer coisa. O Senhor vai nos amadurecer nos próximos dias, e nós vamos ter o nosso lugar de conselheiros, de sacerdotes na nossa nação. Uma igreja com autoridade da palavra do nome do Senhor, porque é uma igreja que não estende chapéu, mas as mãos para abençoar. Uma igreja que sai dessa meninice, vai parar de tomar leitinho. O Brasil, a igreja brasileira, até aqui tomou leitinho, mas o Senhor vai começar a nos dar alimento sólido, para que a gente viva as grandezas. O Brasil será um celeiro para nações. Essa é a palavra que nós temos, um celeiro de grandes homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que anunciarão o Evangelho por todas as nações, pregarão o nome do Senhor Jesus, e essa igreja será uma igreja madura. Então você vai perceber que nos próximos dias, o Senhor vai começar a te dar mais responsabilidades. Vai começar a te colocar em lugares onde você vai começar a dar passos. Não tenha medo, o Senhor é com você. É o Senhor te amadurecendo. É o Senhor Jesus tirando nós debaixo das asas e soprando no vento, no Espírito. É o Senhor enviando. Uma igreja que será enviada debaixo de uma instrução, e a certeza da vitória é seguirmos a missão com os valores que Ele nos deu. Se nós seguirmos os valores que Ele nos deu, nós não cairemos, e vai ser mais rápido do que nós imaginamos. Neemias, quando chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele caminhou 3 dias, ele olhou toda a destruição. Ninguém que estava com ele sabia qual era o propósito. Até que, depois de 3 dias, ele pegou o seu cavalo, o seu animal que ele estava montado, e rodou toda a cidade, viu toda a destruição. Ele chamou as pessoas e disse assim: está na hora de a gente restaurar. Está na hora de a gente trabalhar. Está na hora de cada um pegar a sua parte nesse muro e começar a restaurá-lo. E a Bíblia diz que todos se animaram. Se toda a igreja se animar e pegar o seu pedacinho do muro,
muito antes do que nós imaginarmos, esse muro estará de pé e a cidade estará protegida, a nação estará guardada, protegida. A Bíblia diz que foram 52 dias. Sabe o que é isso, meu irmão? Nada. Porque quando a igreja tem comunhão e unidade, as coisas vão muito rápido. Sabe o que atrasa o projeto de Deus para a igreja? É a desunião, é a divisão, é as divergências que nós temos dentro de nós, em nós. É o que atrasa a tua casa, a tua família de prosperar. É a divisão do homem com a mulher. Ficam batendo boca e não descobrem que o poder está no acordo. Quando dois sentam e ligam na terra, é ligado nos céus. E quando liga nos céus, meu irmão, a velocidade dos céus é para além da velocidade da terra. Quando eles ligaram, em 52 dias, eles levantaram os muros. E Neemias capítulo 3 vai dizer que eles começaram, sabe por onde? Pela porta das ovelhas. A primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas. O que Jesus disse em João 10? Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Sabe por onde que começará a restauração completa do Senhor na sua vida? Através do teu relacionamento com Ele. Às vezes a igreja chega preocupada em restaurar outras coisas. Preciso restaurar a minha vida financeira. Preciso restaurar o meu relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa. Preciso restaurar o meu relacionamento com os filhos. Tudo isso será restaurado a partir do momento em que primeiro restaurarmos o nosso relacionamento com Ele. Quando nós estamos restaurados com Ele, quando nós buscamos primeiro Ele, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, quando primeiro nós nos relacionamos com Ele, todas as demais coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que a primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas. A segunda porta, sabe qual foi? A porta dos peixes. Peixe na Bíblia tem referência aos homens. Jesus disse para Pedro, não serás mais pescador de peixes, mas serás pescador de homens. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança a rede, pega toda sorte de peixes. Jesus ensinou Pedro a ser um pescador de homens, duas grandes pescarias. A primeira quando ele se entregou ao ministério, a segunda quando ele estava envergonhado, que o Senhor deu 153 grandes peixes. A terceira pescaria já não foi mais de peixe, já foi de homens, quando no Pentecoste 3.000 pessoas se converteram. A quarta, 5.000 se converteram. O pescador de peixes virou pescador de homens, mas essa é a analogia. Todos os nossos relacionamentos, toda a nossa vida, tudo aquilo que somos, toda a nossa casa, tudo isso será restaurado pelo Senhor, não tenha dúvida disso. Mas o Senhor está dizendo, primeiro restaura o teu relacionamento comigo. Primeiro restaura essa porta, que você entra, você sai, você está salvo, você se alimenta, você encontra pastagens, você encontra aprendizagem. Quando você entra pela porta das ovelhas e precisa sair dela, você sai com tudo que você precisa para passar pela porta do peixe. Para resolver os relacionamentos da terra, a partir do relacionamento com Ele. Quando o nosso relacionamento com Ele está bem, meu irmão, todas as demais coisas vão sendo levantadas, restauradas, reconstruídas. O Senhor é um Deus de restauração. Talvez você precise de restauração. Creia que o Senhor restaura. Lá em Jeremias, quando o vaso se quebra, a Bíblia diz que Ele restaura o vaso. Ele faz um vaso novo. O Senhor faz coisas novas na nossa vida, mas a matéria-prima é a mesma. Nós somos barro. Tem coisas na sua vida que precisam ser restauradas. Talvez um relacionamento, homem e mulher, pais e filhos. O Senhor restaurará tudo isso, mas tudo a partir do nosso relacionamento com Ele. 52 dias, tudo estava restaurado. Em 52 dias a Bíblia diz que eles se uniram. E Esdras leu a lei. E o povo começou a ficar preocupado porque estava vivendo em desobediência à lei. Mas Neemias se levantou e falou assim, não fiquem tristes. Hoje não é dia de tristeza, é dia de alegria. Quando a gente ouve alguma coisa que mostra o nosso desalinhamento com o Senhor, a gente não tem que ficar triste, a gente tem que ficar alegre. Porque se o Senhor revelou onde está desalinhado, é porque Ele vai nos dar a condição de nos
alinharmos com Ele, vencermos e vivermos tudo que Ele tem para nós. Quando o Senhor revela o nosso coração, é para nos dar uma vida abundante. Então Neemias disse assim: não se entristeçam. Hoje não é dia de tristeza, mas é dia de festa. A força do Senhor, a alegria do Senhor os fortalecerá. Saiam, comam, bebam, dividam com aqueles que não prepararam nada e se alegrem. Em 52 dias, tudo foi transformado. Eu vou fazer aqui um ato profético e você pega se você crer. Daqui a 52 dias é dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro será o nosso culto especial de Natal, onde nós comemoraremos aqui na igreja, faremos um grande culto de festa, celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que está destruído na sua vida agora, até o dia 23 de dezembro, em 52 dias, será completamente restaurado. Esse ano é um ano de grandes alegrias. Se você ainda está esperando a sua grande alegria, não desista, porque as luzes ainda não se apagaram. Até dezembro, dia 23, conta aí, o Senhor fará algo poderoso. Aquilo que está em ruínas estará em pé, restaurado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Anota aí, arregaça as mangas e vai trabalhar. Vai acreditar no que o Senhor está colocando dentro de você. Vai viver cada dia, não dá bola para a oposição. Confia no Senhor. Pessoas vão te ajudar. Pessoas serão encaminhadas pelo Senhor para caminhar junto com você. Esse muro você não levantará sozinho. Quando você olhar, vai ter uma multidão levantando ele com você. Agora enche o teu coração de esperança e vai, porque a tua vida vai ser completamente restaurada. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Este é um ano de grande alegria, de grandes alegrias. É a alegria do Senhor que nos fortalece. É na alegria do Senhor que nós celebraremos. É com alegria. Então confia nisso. E como igreja, não desfoca da visão. Não abandona a missão. E não negocia os valores. Em 52 dias... se não antes, você vai ver coisas poderosas do Senhor acontecendo. Você crê em nome de Jesus? Sei que a palavra do Senhor falou com você. Sai do teu lugar, vem à frente. Nós queremos orar com você, orar por você. Vamos orar juntos, em nome de Jesus.